Olá, dando sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Santos, recebemos a advogada Débora Camilo, pelo PSOL. Obrigado pela presença aqui, seja bem-vinda. Agradeço a oportunidade. Candidata, como você está lançando o seu nome, evidentemente é uma candidatura de oposição ao atual prefeito que tenta a reeleição. No seu entendimento, o que ele fez e o que ele deixou de fazer que vocês criticam e vocês estão colocando o seu nome à disposição? A gente percebe que a cidade de Santos, ela segue uma lógica privada de organização. E a gente verifica que grandes obras, até os próprios investimentos e a política de um modo geral, ela é efetuada de acordo com interesses de grandes grupos. E a gente entende que a gente precisa romper essa lógica, né? A gente precisa ter uma administração pública voltada para a maioria e que haja um equilíbrio no investimento, né? Não você deixar de investir em áreas que já recebem, mas você lembrar de áreas como Zona Noroeste, por exemplo, que já não é a primeira administração, mas desde as anteriores, vem deixando de receber investimento e vem sofrendo. Então a gente precisa democratizar o orçamento, né, e levar condições, qualidade de vida para toda a população. O PSOL é um partido eminentemente de esquerda e nós percebemos que em Santos o perfil do eleitorado vem cada vez mais ficando conservador. Como é que vocês esperam sensibilizar os eleitores com essa mensagem mais à esquerda, de modo que não assuste os eleitores? Quando a gente fala em radicalizar a democracia, a gente fala justamente em levar condições para que toda a população tenha participação até mesmo no governo. E o que a gente entende é que um projeto de esquerda, ele tem um projeto social, ele tem um projeto com a população. E a gente tendo condições de levar o nosso projeto de cidade adiante, a gente vai levar com melhores condições para toda a população, desde a classe mais abastada, a classe média, até as pessoas das camadas mais pobres. E o que a gente tem percebido durante o nosso contato com a população é que o projeto ele tem sido bem aceito. Então as pessoas conseguem entender que, diferente do que acabam tentando pintar à esquerda, a gente tem um projeto que realmente vai atender a população em geral. A arrecadação dos poderes públicos, seja nas prefeituras, nos estados, no próprio governo federal, vem diminuindo, até por conta da crise econômica que o país vem enfrentando. No seu entendimento, como é possível aumentar a arrecadação? Isso aí passa por aumento de tributos como o IPTU, o ISS, o ITBI, por exemplo? Eu acredito que existam algumas medidas que podem ser tomadas antes mesmo de se pensar em aumentar tributos. Nós temos uma dívida ativa que nos últimos 3 anos subiu 35%, né? Nós tentamos, junto com o portal da transparência da prefeitura, ter informação de quais são os maiores devedores da prefeitura, e a gente verificou que em 2015 essa dívida chegou a 569 milhões. Então você conseguir tomar esse recurso de volta para a prefeitura, verificando quais são as maiores empresas que devem, já é uma forma de você trazer recursos para a prefeitura. Você auditar contratos, como o contrato de transporte, o contrato de lixo, que são os 2 maiores contratos que a prefeitura tem, utilizando o Estatuto da Cidade, e você ter condições de diminuir os aluguéis que são pagos pela prefeitura, diminuir cargos comissionados. Então existem várias medidas que podem ser feitas para que a gente tenha condições de trazer mais recursos para a prefeitura antes mesmo de se pensar em aumentar tributos. E até mesmo a gente pensar na questão do IPTU progressivo, né? Nós temos aí vários imóveis que estão fechados por conta de especulação imobiliária e tal, e aplicando o Estatuto da Cidade, a gente teria medidas para poder reverter em recurso para a prefeitura. A falta de recursos no setor da saúde é um problema crônico. E Santos é atingido de maneira especial porque acaba atraindo pacientes de outras cidades, principalmente de Cubatão e São Vicente. Qual a proposta do PSOL para tentar melhorar o atendimento da saúde em Santos? Primeiro é a gente entender que o planejamento da saúde tem que ser um planejamento público. A gente tirar novamente essa lógica privatista que Santos e algumas outras cidades também têm tomado. E a gente levando para qualidade, né?
você trazendo novamente a administração para a prefeitura. A gente vai ter condições de gerir muito mais fácil os recursos que hoje a prefeitura repassa para uma terceirizada para poder fazer a gestão da saúde pública. E juntando essa questão, como nós falamos anteriormente, você trazer mais recursos para a própria administração pública e a própria administração fazer a gestão da saúde, que passa pela valorização do profissional, que passa pela estruturação, dar uma melhor estrutura para os locais de atendimento e até mesmo criando alguns mecanismos que levem para a população uma forma de que ela consiga, em determinados momentos, até procurar o seu atendimento adequado para o seu problema. Você é a favor do modelo de contratação de organizações sociais para prestação de serviços? É um modelo que a Prefeitura de Santos atualmente, a atual gestão, vem adotando. Você é a favor desse modelo? Não, não somos a favor das OSs, porque a gente entende que não há necessidade de você ter um atravessador, né? Porque na verdade as OSs elas funcionam como atravessadores. A Prefeitura repassa recurso para que uma empresa que na teoria, ela é sem fins lucrativos, e a gente sabe que toda empresa, ela almeja o lucro, né? E você imaginar que uma empresa filantrópica, né, somente por filantropia, ela vai gerir a saúde de um município. E a gente sabe que as OSs hoje, na cidade de Santos, funcionam como uma verdadeira caixa preta, né? Nós pedimos também, porque a cada 6 meses a OS ela é obrigada a prestar contas. E nós pedimos a prestação de contas. Tivemos uma negativa, porque disseram que não havia condições de enviar o relatório por e-mail. A gente deveria marcar um horário para que junto de um funcionário nós tivéssemos acesso à prestação de contas. E a gente acha que isso nós não temos condições de aceitar algo desse tipo. E infelizmente a gente sabe que em vários locais essas entidades acabam de uma forma destinando parte do dinheiro que é revertido para as OSs, deixam de investir na saúde, sucateiam um atendimento, não valorizam o trabalhador, que muitas vezes trabalha em condições, sem maiores condições, com salários baixos, e muitas vezes a gente sabe que existe a questão da corrupção, né? Para terminar, que medidas a senhora defende para melhorar o trânsito em Santos, que é uma questão que afeta democraticamente todas as pessoas, desde o mais rico até os mais humildes? A questão do trânsito, a gente vê que está diretamente ligado a essa lógica privatista, né? Você não tem um transporte público de qualidade, por não ter um transporte público de qualidade, você não consegue incentivar que as pessoas deixem de utilizar os seus carros para poder utilizar o transporte. Não há uma ligação entre os modais aqui na cidade. A gente vê a questão do VLT, que hoje o trajeto não atende as pessoas que têm mais necessidade de utilizar esse transporte. Ele não está na Zona Noroeste, não está na área continental, não há uma integração entre o VLT e os ônibus. A gente vê o caos que se transformou o VLT, principalmente naquele trecho ali entre o Canal 3 e o Canal 2, por conta de uma exigência de um grupo, né, econômico aqui, como a gente sabe, que é o Grupo Mendes. Então a gente verifica que se houvesse uma transparência nos contratos, uma auditoria, talvez a gente pudesse pensar numa tarifa mais barata, em ônibus com condições e que fizesse com que a população tivesse muito mais conforto em utilizar o transporte coletivo, né, o transporte coletivo, e deixando de lado os seus carros, e isso daria o direito à cidade e uma qualidade de vida muito maior para a população. Agradeço a entrevista, boa sorte na campanha, apresentação de propostas, e você continue acompanhando as entrevistas com os demais candidatos a prefeito.